A gente entende que um mentor espiritual ou um anjo da guarda, talvez, a gente pode dar vários nomes, ou um obsessor que a gente considera que é uma entidade do mal, eles são espíritos desencarnados que São fazem parte do plano da nossa espiritual família espiritual. e que nos influenciou tanto para o bem quanto para o mal, não é? Não, os guias, os mentores nos influenciam para o bem. A gente está falando de Os obsessores. Não é que eles nos influenciam para o mal, eles estão nos cobrando. Essa é o Eles entendimento. estão nos cobrando, às vezes com ódio, às vezes com o sentido da desforra, não é? Para isso existem sessões nos centros espíritas específicas que nós chamamos de desobsessão, justamente para tratá-los. Tem tratamento. Para você ter ideia, o Hospital Espírita André Luiz de Belo Horizonte, que é um hospital fundado por Chico Xavier, é o maior hospital espírita do Brasil, que é um hospital psiquiátrico, né? Ele atende pacientes psiquiátricos com transtornos psiquiátricos e mentais. Lá se faz sessões de desobsessão com os espíritos dos obsessores dos pacientes. Tem isso lá. Tem tratamento de passe, que é a cura através do ectoplasma, através das energias, vamos dizer assim, magnéticas dos médiuns, né? Então tem tratamentos alternativos que o mundo do futuro vai ter cabeça para se abrir. Mas o que eu queria entender, se através do espiritismo, do próprio Chico Xavier, se existem entidades que se comunicam com nós, influenciam nossa vida, que não tenham passado por um processo de desencarnar, que elas em nenhum momento estiveram vivas como humanos. Alguma entidade que faça parte do plano espiritual, mas que não seja uma entidade, um ex-humano vivo. Existe isso? Não existe. Todos aqui na Terra somos seres humanos, de semelhante condição evolutiva, uns mais do que outros, não é? Que precisamos da experiência das expiações. O que é a expiação? É o resgate do seu passado culposo e doloso, né? E precisamos das nossas provas. Às vezes a gente passa por provas. A prova você não é necessariamente um resgate do passado, mas é igual na escola. Você chega em determinada época do ano que você tem que fazer uma prova para passar de ano, não é? Então nós estamos submetidos aqui. Qual que é a característica do habitante espiritual e terrestre aqui da Terra? Porque a população espiritual da Terra, somando desencarnado e encarnado, encarnados somos 7 bilhões e meio, mais ou menos assim. Desencarnados são 3 vezes mais. São mais de 23 bilhões. Então nós somos 30 bilhões de almas. Não é? Os espíritos desencarnados não necessariamente reencarnaram aqui, mas reencarnaram em outros mundos de expiação e de provas. Então, mesmo que eles não tenham vivido na Terra, como seres humanos na Terra, eles viveram como seres humanos em mundos de expiação e de provas espalhados pela galáxia toda. E estão aqui por merecerem estar na Terra, não é? Assim como um dia, se a Terra se tornar, em meados desse século, um mundo regenerado, aliás, o Chico falava isso, a partir do ano 2000, a Terra ia receber um influxo muito grande de espíritos mais elevados, de planetas regenerados, que passariam. São essas crianças hoje que nos assombram no YouTube, né? Essa semana mesmo eu publiquei no meu Facebook um garoto de 5 anos dando um concerto de piano maravilhoso, né? Com uma capacidade. O garotinho, o lourinho, 5 anos de idade. Quer dizer, vai dizer que ele é igual a nós? Não, ele é um gênio que veio provavelmente de planetas mais evoluídos para dar um impulso aqui na música terrestre, né? Então, é esse processo dinâmico. A Terra não é um mundo estático.
parado na imensidão do cosmos. Ela faz parte de um processo dinâmico de migração de almas e também de degredo de outras, porque as almas que estão hoje, os espíritos hoje, que estão cometendo crimes, que estão inspirando guerras, que estão fazendo corrupções, esse pessoal não vai ficar na Terra. O Chico dizia, a partir do ano 2000 vão desencarnando e vão sendo expulsos. É o degredo para o planeta chamado Quiron. Perguntaram do planeta Quiron aqui. O planeta Quiron, na minha conversa com o Chico, ele vai dizer o seguinte: Geraldinho, desde a Segunda Grande Guerra Mundial, começou o degredo da Terra para Quiron. Grandes massas de espíritos, né, que foram tirados da Terra com a Segunda Guerra Mundial e já levados para Quiron. Agora, essa emigração de espíritos, ou imigração de espíritos, vai se intensificar. A conversa foi lá na década de 80 e 90, né? Vai se intensificar depois do ano 2000 e principalmente depois do ano 2019, né? Que é depois da data limite, que iria então intensificar o processo de degredo. E aí eu perguntei para ele, mas como que é esse planeta? Ele falou assim, é um planeta primitivo, totalmente primitivo, também guiado por Jesus. Daí a solidariedade entre os mundos, assim como eu falei de Sírios, que era perfeito, né? De Capela, que hoje é um mundo feliz, a Terra se tornando um mundo, saindo de ser um mundo de expiação e de provas para entrar no mundo de regeneração. Então, para onde vão os espíritos que estão sendo degradados daqui? Para um planeta primitivo. Aí eu perguntei ao Chico, como que é lá a vida lá? Ó, tem duas grandes diferenças, Geraldinho. Em termos físicos, é muito semelhante à Terra. É um planeta que tem água, como os nossos rios, que tem cachoeiras, que tem oceanos como os nossos, que tem peixes nos oceanos, a vida marinha, que tem terra firme como os nossos continentes, tem florestas. Essas florestas têm animais como os nossos, mamíferos como os nossos. Tem pássaros como os nossos. A atmosfera é muito semelhante à da Terra, com oxigênio, nitrogênio. Mas com duas grandes diferenças. A primeira grande diferença é o tamanho. Em comparação com a Terra, ela é muito maior do que a Terra. E olha bem, quando o Chico me falou isso, não existiam os exoplanetas, que hoje a ciência já descobriu. E curiosamente, o que a astronomia hoje, a astrofísica está descobrindo, nesses exoplanetas, nós já temos mais de 7.000 exoplanetas descobertos, ou seja, planetas que orbitam estrelas fora do sistema solar. E chegou-se à conclusão que nas zonas habitáveis, que é a mesma zona habitável que a Terra orbita o Sol, eles encontraram planetas rochosos em zonas habitáveis, só que muito maiores que a Terra. Tanto é que eles apelidaram esses planetas de superterras. Basta pesquisar aí no Google, vocês vão achar isso. Então é algo que o Chico falou lá na década de 80, que o Quiron seria então uma superterra. E eu perguntei, qual que é a segunda diferença? A segunda diferença é que a humanidade de lá ainda vive nas cavernas. Então você imagina, você está aqui em São Paulo, né? Nós estamos gravando um podcast com toda online, sendo transmitido pelo YouTube. Vamos sair daqui, vamos para o hotel, né? Ar-condicionado e tal, carro, avião, volta amanhã para Belo Horizonte, uma série de comodidades. E de repente você se encontrar num planeta que a humanidade está na caverna. Cavernoso. Entendeu? Tem que lascar pedra, né? Pra fazer a pizza. Tem que inventar a roda. Tem que inventar o fogo, né? Então veja, daí a gente compreende o degredo de Capela para a Terra, essa noção do paraíso perdido. Porque se a gente for para Quiron, a Terra é um paraíso. É ou não é? Então quem está reclamando da vida na Terra, cuidado. Pode piorar. Porque pode piorar.
nesse sentido, né? Mas pode melhorar também. Agora, o mais provável é que vai melhorar muito se ficar na terra. É por isso que Jesus disse assim: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Olha só, Jesus não promete o céu, ele promete a terra, aos mansos e aos pacíficos. Já uma coisa incrível. Somos nós esses mansos e pacíficos. Tomara, né? Guru. Tem algumas coisas que rolam aí na internet que ninguém melhor que você para responder, que falaram que parece que a NASA mediu a aura do Chico Xavier, que era um quarteirão. Isso procede? Não história? isso procede. A NASA veio a Pedro Leopoldo. Essa minha tia-avó que me apresentou o Chico, ela morava aqui em São Paulo. Ela chamava-se Nair Machado Pascoal. E ela estava em Pedro Leopoldo quando alguns integrantes da NASA vieram medir a aura de Chico Xavier. E na época, eles mediram que tinha 15 metros. 15 metros. 15 metros, não quarteirões. 15 metros. Quando a maioria de nós, segundo aparelhos Kirlian, né, e outros mais, é questão de milímetros, né? A nossa aura é medida ou mensurada em milímetros apenas. E a dele tinha 15 metros. Eu sou testemunha disso porque a gente sentiu um bem-estar perto dele. Uma coisa assim, inclusive nas primeiras vezes que eu fui a Uberaba, lá em 1981, 82, que eu não tinha nenhuma intimidade com ele, né? Eu ia com os familiares que tinham acesso a ele, mas eu não tinha intimidade. Eu, antes de chegar na casa dele ou no centro, eu sentia como se a ansiedade era tão grande para vê-lo, era como se os meus órgãos internos tremessem. Eu sentia o meu pulmão tremendo, eu sentia o meu coração, é coisa de doido. E assim que eu o via, cessava toda essa sensação. Era como se tivesse um interruptor de ansiedade que desligasse imediatamente. Bastava eu vê-lo. Era uma coisa que passava, sem falar nada, sem fazer nada. Era um amor, né? Eu me lembro um dia, inclusive, que eu estava... nessa época eu estudava economia na PUC Minas, à noite. Trabalhava nos dois turnos, né, da manhã e da tarde. Tinha uma vida já estava casado e tinha uma vida muito atribulada. E fui para Uberaba muito cansado. A viagem de carro dura 5 horas, 5 horas e meia, de ônibus 6 horas. Então eu já cheguei em Uberaba muito cansado. E ele viu, aí eu já tinha intimidade com ele, porque o irmão da minha esposa morava com ele em Uberaba, o Vivaldo da Cunha Borges. Então a gente se hospedava lá na casa dele a partir de 84. E nessa época... eu cheguei muito cansado e eu pensei, eu não vou aguentar, porque ficar do lado de Chico Xavier não era fácil. O homem trabalhava sem parar, então você tinha que ter disposição. E eu pensei, bom, eu não vou aguentar, estou muito cansado. Ele viu, parece que ele leu o meu pensamento, né? Aliás, não, parece não, eu tenho certeza, porque ele se desvencilhou de todo mundo que estava ao lado dele, veio na minha direção e fez assim, deu a mão dele e fez assim, com a minha mão. Aí eu comecei a sentir na palma da mão um influxo de forças que era físico, não era uma coisa espiritual, era uma coisa que entrava dentro de mim, né? E aquilo foi me dando uma euforia orgânica. E às vezes chegavam pessoas para tentar nos separar, né? Porque o Chico era uma pessoa muito requisitada. Muito requisitada. E mesmo na casa dele, porque aos sábados, por exemplo, ele recebia umas 50 pessoas para almoçar com ele. Então as pessoas queriam, e meio que me afastando, mas ele agarrou, não era eu, ele mesmo agarrou a minha mãe e ficou comigo ali, até eu me sentir plenamente renovado. Eu digo que eu recebi uma injeção de forças espirituais, físicas, através da mão dele. Muito bom. Antes de encerrar, eu quero lembrar você de algo importante. Se você precisa de oração ou quer colocar o nome de alguém especial em nossas preces, escreva o nome aqui nos comentários.
Todas as sextas-feiras fazemos nossa corrente de oração e levamos cada nome diante de Deus em nossas orações. Deixe o nome nos comentários, participe dessa corrente de fé e que a paz, a luz e a proteção estejam sobre você e sua família.